Olá! Hoje nosso mergulho é em Atos capítulo 14. Vamos seguir Paulo e Barnabé na jornada missionária deles, né? Um caminho, assim, cheio de pregações fortes, mas também com muita oposição, reviravoltas, é bem intenso. Exato. Uma fase crucial da expansão da mensagem. E a gente começa em Icônio. Eles chegam, vão para a sinagoga judaica, como sempre faziam, e falam com uma convicção tão grande que, nossa, muita gente acredita, judeus e gregos. Pois é, o impacto inicial é positivo. Mas, a resistência não demora, sabe? Os judeus que não aceitaram a mensagem começam a incitar os gentios, a jogar eles contra Paulo e Barnabé. Criando um clima ruim, né? Exato. Mesmo assim, eles ficam lá um bom tempo falando com coragem. E o texto até diz que o Senhor confirmava o que eles diziam, com sinais, maravilhas. Uhum. Só que isso divide a cidade, literalmente. Uma parte a favor, outra contra. E essa tensão aumenta, a ponto de surgir um plano mesmo, né, para maltratar e apedrejar eles, organizado por gentios e judeus juntos com os líderes. Sim, isso é significativo. Mostra que a mensagem deles incomodava bastante, era vista como uma ameaça, né, ao sistema ali. Faz sentido. Então eles ficam sabendo disso e, bom, fogem para Listra e Derbe, lá na Licaônia. E continuam pregando por lá, claro, não param. E aí, em Listra, acontece aquela cena, assim, super marcante. Um homem aleijado de nascença que nunca tinha andado na vida. Isso. E ele tá lá ouvindo Paulo pregar. E Paulo olha pra ele, fixa o olhar e percebe que ele tem fé pra ser curado. Aí fala alto: "Fique em pé". E o homem dá um pulo e começa a andar, ali na frente de todo mundo, um milagre bem visível. Imagina a cena. Então, a reação da multidão é imediata, mas totalmente inesperada. Começam a gritar na língua local, a licaônica. Que interessante isso da língua local, né? Muito. Eles gritam: os deuses desceram até nós, em forma humana. E aí, tipo assim, identificam Barnabé como Zeus, talvez pela postura, né? E Paulo como Hermes, porque era ele quem mais falava. Nossa, que interpretação! Direto da mitologia deles. Exatamente, uma leitura a partir do mundo deles. E a coisa cresce tanto que o sacerdote do templo de Zeus, que ficava ali perto da cidade, traz touros, coroas de flores, para oferecer sacrifício para eles. Aí a situação fica crítica. Paulo e Barnabé ficam assim horrorizados. Rasgam as próprias roupas, sabe? Aquele gesto de repulsa total. Sim, um gesto forte. E correm para o meio da multidão, gritando: gente, por que estão fazendo isso? Nós somos homens, iguais a vocês. A gente está trazendo uma boa notícia para vocês deixarem essas coisas inúteis e seguirem o Deus vivo, que criou tudo. Que choque, né? Para todo mundo ali, tentar impedir que adorem eles como deuses. E mesmo falando isso, foi super difícil impedir os sacrifícios. Mas aí a situação vira de novo, de forma bem drástica. Ah, não. Chegam judeus lá de Antioquia e Icônio, os mesmos lugares onde eles já tinham tido problema. O pessoal que era contra eles foi atrás. Exato. E conseguem convencer a multidão ali de Listra, a mesma multidão que quase os adorou. Agora apedreja Paulo. Arrastam ele para fora da cidade achando que está morto. Que loucura! A mesma multidão. É impressionante a volatilidade, né? E assustador também. Mas o relato continua. Os discípulos se juntam em volta dele e... Ele levanta. Incrível, né? Ele se levanta e volta para dentro da cidade. Volta para a cidade que acabou de apedrejá-lo? Que coragem! Muita! No dia seguinte, ele e Barnabé partem para Derbe. Lá, a pregação dá certo, fazem muitos discípulos e então eles decidem voltar. Voltar pelo mesmo caminho. Listra, Icônio, Antioquia, onde tiveram tantos problemas. Sim, mas agora com outro foco. O objetivo é fortalecer esses novos cristãos, sabe? Encorajar eles a continuarem firmes na fé. E com uma mensagem bem realista, né? Bem realista. Eles dizem claramente: olha, é necessário passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. É um reflexo direto do que eles viveram. E, muito importante, eles começam a organizar as igrejas, nomeando presbíteros, líderes locais em cada uma. Estabelecendo uma estrutura para dar continuidade. Exatamente. Para que as comunidades pudessem seguir mais fortes e autônomas. Depois de passar por outras regiões, eles finalmente chegam de volta em Antioquia da Síria, né? O ponto de partida de tudo. Isso!
E lá eles reúnem a igreja, contam tudo que Deus fez por meio deles. E, especialmente, como Deus abriu a porta da fé também para os gentios. Que relato, uma viagem de extremos, né? Quase deuses, quase mortos. Mas a mensagem avançando apesar de tudo. Precisamente. A gente vê o poder de Deus confirmando a mensagem, mas também a incompreensão, a hostilidade e a resiliência incrível de Paulo e Barnabé. E essa visão de futuro, de estabelecer igrejas organizadas. Uhum. E tudo isso nos deixa pensando, né? Essas reações tão extremas da adoração ao apedrejamento, o que elas revelam sobre como nós, como seres humanos, como culturas diferentes, lidamos com o extraordinário, com o poder. E onde será que fica essa linha, às vezes, tão tênue entre uma fé genuína e, bom, projetar nossos próprios medos e desejos no divino? Fica aí a reflexão.